Olá, tudo bem? O tema hoje é direito de preferência. Está lá nos artigos 27 a 34 da Lei de Locações. O direito de preferência é um direito garantido legalmente ao locatário de que, em caso de alienação do imóvel pelo locador, seja assegurado ao locatário a prioridade na aquisição desse imóvel, desde que nas mesmas condições, ou seja, tanto com relação a prazo, valor e condições, tudo em relação a isso daí. Aí então o locatário ele pode ter a preferência na aquisição, desde que nas mesmas condições ou em condições melhores para o locador. Em que situações há alienação do imóvel? A lei estabelece os casos de venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão e dação em pagamento. Nessas hipóteses, então, é o que a lei fala que deve ser assegurado ao locatário o direito de preferência. Há alguns casos em que não cabe o direito de preferência. São eles, por exemplo, venda judicial ou a perda do imóvel por alguma decisão judicial, doação, permuta, conferência do bem para integralização de capital social de uma sociedade empresária, fusão, cisão, incorporação, constituição de garantia fiduciária, leilão do imóvel com garantia fiduciária, evicção, desapropriação, uso capião e falência. São situações que, obviamente, não caberia aí o direito de preferência para ser exercido pelo locatário. Bom, algumas peculiaridades com relação ao direito de preferência. Primeiro, é muito importante isso daqui, não está na lei, mas decorre do artigo 45 da Lei do Inquilinato, que é o seguinte: não pode, a prioristicamente, o locatário renunciar ao seu direito de preferência. Se contiver uma cláusula assim no contrato de locação, essa cláusula é nula, não vale essa cláusula. Então ele não pode renunciar antecipadamente ao direito de preferência. Muito importante isso. Uma outra coisa, se o imóvel for alienado e houver coproprietários, condôminos, nesse caso a prioridade é desses coproprietários, dos condôminos. Depois, sim, será do locatário. Isso é muito importante ter em vista. Então, sim, convém, se houver alienação de um imóvel em condomínio, dar a comunicação tanto aos condôminos quanto ao locatário. Uma outra questão, se houver sublocação, se o imóvel locado estiver totalmente sublocado, a preferência não será do locatário ou sublocador, mas sim do sublocatário. Se houver vários sublocatários, a preferência é daquele mais antigo, ou seja, aquele que tem um contrato de sublocação mais antigo. Mas se todos forem da mesma data, aí a preferência é do sublocatário mais idoso. Assim que funciona. Uma outra questão, no caso de o imóvel for uma unidade imobiliária, o imóvel estiver em bloco. Não, por exemplo, é muito comum isso daí. O sujeito construiu ali, empreendeu um negócio e construiu várias casas ou várias lojas e resolveu alugar cada uma delas separadamente. Caso haja alienação em bloco dessas casas ou dessas lojas, quem pode alguns ou todos os inquilinos exercer esse direito de preferência. Porém, a preferência não é sobre a sua unidade, sobre a sua loja ou sobre o seu imóvel. Não, é sobre o bloco inteiro. Ele deve fazer uma proposta relativa a todo o bloco. Isso é muito importante ter isso em mente. A questão da sublocação, a questão do direito de preferência para ele ser exercido, que eu já falei algumas vezes, ele precisa ser, é muito importante que o sublocatário seja cientificado. Esse é um ponto muito importante. Então, havendo alienação, o locador tem que comunicar o locatário sobre essa alienação, informando os detalhes das condições, preço, prazo,
forma de pagamento, tudo, para que o locatário possa exercer esse direito de preferência, ele possa avaliar as suas condições de exercer esse direito de preferência. E então o locatário, recebendo essa comunicação, ele poderá adotar, escolher uma dessas vias. Ele pode expressamente desistir ou deixar caducar um prazo de 30 dias dessa comunicação e não falar nada, então ele não se manifesta ou se manifesta contrariamente ao exercício do seu direito de preferência. Ou ele positivamente resolve exercer o direito de preferência, ele comunica formalmente o seu interesse em exercer o seu direito de preferência nas mesmas condições. Então, aí, nesse caso, quem terá a prioridade na aquisição, nas mesmas condições, não será mais aquele que prometeu adquirir, mas será o locatário nessas situações. Tá, mas e se o locatário, depois que topou exercer o seu direito de preferência, desistiu? Bom, se o locatário fizer isso, cabe ao locador propor uma ação de responsabilidade contra o locatário pelas perdas e danos, lucros cessantes por conta disso. Mas aí cabe ao locador provar os prejuízos e a sua extensão. Isso é muito importante, então, acontecer isso. Vamos imaginar uma outra situação. O locatário foi preterido do exercício do direito de preferência, ou seja, o locador alienou, não comunicou, vendeu. E aí, o que acontece? O locatário preterido nessas situações, o seu direito de preferência, o que ele pode fazer? Ele pode. Aí ele também tem duas vias. Ele pode optar ou por propor uma ação de responsabilidade civil contra o locador por conta disso, ou ele tem uma outra via. Ele pode ingressar com uma ação de adjudicação do imóvel. O locatário pode fazer isso. Mas para ingressar, ajuizar essa ação, ele tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro, ele tem um prazo de 6 meses do registro do ato da alienação para entrar com essa ação, prazo decadencial, ou seja, se ele passou esse prazo, já era. Segundo, ele tem que fazer o depósito tanto do valor da alienação como ainda de todos os custos da venda. Então, o custo do ITBI, da transferência no cartório, ele tem que pagar tudo, cobrir isso daí, para pedir a adjudicação. E terceiro, muito importante, a questão do o contrato de locação, ele precisa estar averbado na matrícula do imóvel. Isso é muito importante. Outro ponto, o contrato precisa estar subscrito pelo locador e pelo locatário, ou pelo menos comprovar essa sequência, e precisa estar assinado também por 2 testemunhas antes de ser levado a registro, a averbação junto à matrícula do imóvel no cartório de imóveis. E isso é muito importante. Se não cumpridas essas exigências, essa ação de adjudicação não cabe. Existem decisões, por exemplo, em que o contrato de locação não está registrado. E aí? Bom, se, de qualquer forma, o alienante tem ciência do contrato de locação, aí é uma exceção. Então, mas aí caberia ao locatário provar que o alienante ele teve ciência do contrato de locação. Aí é uma questão de ônus de prova. Basicamente são esses aqui alguns aspectos importantes com relação ao direito de preferência. Essa questão da questão do registro do contrato é bastante importante. Então, assim, convém essas questões analisar principalmente assim, se você é o advogado de um locatário, quiser assegurar para ele a permanência da locação, principalmente se for uma locação empresarial, por conta dos custos do investimento, é muito importante ver essa questão da possibilidade de assegurar esse direito de preferência no caso de alienação futura. Então, ter bastante cuidado com relação a isso, daí como fazer para assegurar ao seu cliente, assegurar o exercício dele futuramente no direito de preferência nas circunstâncias que forem possíveis. Bom, espero ter deixado clara essa questão da questão do direito de preferência. Lembre-se de se inscreverem aqui no canal, se curtirem, deixarem seu like. Lembre-se para assistirem os próximos vídeos, marcando a sinetinha aqui para ajudá-los a lembrar. Obrigado e até a próxima.